E nós vamos conversar com a médica infectologista e professora do curso de medicina da Unesc, Silvia Tadeu. Professora, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite para participar dessa entrevista e falar de um tema que é tão importante, né? Que, na verdade, dezembro é um mês dedicado à prevenção, mas que a gente precisa realmente falar e prevenir o ano todo. Vamos começar, né? Qual é a diferença entre HIV e AIDS? A diferença entre HIV e AIDS. HIV é o nome do agente etiológico, ou seja, é o nome do vírus que contamina as pessoas. Assim como você tem, por exemplo, o HN1 que contamina e dá a doença gripe, o HIV é o vírus que contamina o indivíduo e que, se não tratado, vai levar à doença que tem nome AIDS, que é uma sigla, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E como é que o HIV é transmitido? O HIV é transmitido por secreções. Então, ele pode ser transmitido por sangue, em caso de picada de agulha, de transfusão de sangue não testado, e por outras secreções. Ele pode ser transmitido pela secreção vaginal, pelo esperma, e ele pode ser transmitido da mãe para a criança na hora do parto. Professora, e a doença tem algum sintoma? Como é que é feito esse diagnóstico? A AIDS, no início, pode não mostrar sintoma nenhum. Então, a gente fala que é uma doença que passa por fases. Logo depois da contaminação, cerca de 2 a 6 semanas após a contaminação, pode ocorrer a hora que o seu corpo percebe a invasão do vírus. Então, a gente monta uma resposta para essa proteína estranha que não nos pertencia e que nos invade, o sistema imunológico monta uma resposta. Então, essa primeira fase tem uma sintomatologia em até 70% das pessoas. Então, 7 em cada 10 vão ter uma dor de garganta, um período febril, poucos gânglios no pescoço, lesões na boca, manchinhas na pele. Então, nesse período, vão caindo as nossas defesas, a quantidade de vírus vai subindo, pode ser uma pneumonia, uma perda de peso sem explicação, um quadro de diarreia, pode aparecer algumas lesões na pele, infecções ginecológicas recorrentes, mas nenhuma dessas coisas que eu falei são patognomônicos, ou seja, dão o diagnóstico de AIDS. Isso é para a gente abrir os olhos e prestar atenção. Poxa, essa senhora veio aqui há 2 meses com uma pneumonia, agora está com uma diarreia, teve um herpes zoster 6 meses atrás, perdeu peso. Então, são sinais dizendo que está acontecendo aquela transformação para chegar na AIDS doença. Professor, e a gente se fala ainda, né, na saúde pública em grupos de risco, quais são esses grupos de risco? A gente tem que falar em comportamento de risco, não mais grupo de risco. Então, qual é o comportamento de risco? É você ter vários parceiros, que a gente classifica como promiscuidade, mais de 3 parceiros no ano, né? E não se proteger. Então, não usar os métodos que a gente usa para evitar de pegar a aquisição. Mas quais são, né? Como é que é o tratamento hoje? A gente sabe que evoluiu muito ao longo desses anos, e como é que é o tratamento hoje? À medida de que as medicações foram chegando uma a uma, a gente foi aprendendo a misturá-las, né? A fazer o tal do coquetel. Chegou uma época em que se tomava até 35 comprimidos por dia. Então, era um tratamento que melhorava o HIV, mas deixava a qualidade de vida das pessoas muito ruim. Tomar 35 comprimidos por dia, tem que quase comer comprimido com pão, enfiar na banana para comer, porque ninguém aguenta engolir tanto comprimido. Hoje, a gente está numa situação excelente. Então, a gente fala coquetel, às vezes, para uma única cápsula diária, um único comprimido por dia, onde já tem 3 drogas dentro, né? Porque o tratamento é sempre, no mínimo, com 3 drogas, pode ser 4 ou mais.
mas no mínimo 3 drogas dentro de um único comprimido que a pessoa toma uma vez ao dia e a vida dela fica normal. Então, a verdade hoje para nós é tratamento simples, com baixo efeito adverso, com ótimo efeito virológico, com diminuição da transmissão da doença e um aumento extraordinário na sobrevida, com qualidade de vida. E nesses 40 anos, né, de experiência com essa doença, então a doutora viveu aí muita coisa, muita evolução aí. As pessoas também nesses 40 anos, né, estão evoluindo, estão se conscientizando, se previnem mais? Como é que é a sua visão? Assim, a gente sabe que o sistema público, ele realmente, né, tem uma qualidade nesse atendimento para esse tipo de doença, né? A gente vê aí tanto por essa evolução do medicamento, mas as pessoas também evoluíram nesse mesmo passo? O que a gente vê é que as pessoas não se cuidam. Nem qual grupo? Todos os grupos. Especificamente, eu tenho preocupação com os jovens, porque eles não se veem em risco nunca, eles acham que são imortais, nada vai acontecer com eles. Por isso, campanhas como essa ainda são de grande importância para que se conscientize sobre a prevenção, professora. Sim, sim, é muito importante, as pessoas têm que saber que o uso do preservativo diminui muito a incidência das infecções sexualmente transmissíveis, não só do HIV, de todas elas, e a gente não tendo doença, a gente vive melhor, né? Professora, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui e ter aceitado esse convite para conversar um pouco com a gente. Eu que agradeço. A gente agora nem fala mais em HIV, só fala em Covid, né? Mas não pode esquecer que as outras doenças continuam por aí, que a gente deve tomar todas as vacinas que estão no centro de saúde, no postinho, para não ter perigo de ter Covid, HIV e sarampo, Covid, HIV, sarampo e poliomielite, difteria, que são doenças que estão sob controle, mas que se a gente não vacinar adequadamente, elas podem retornar.